Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o HSML, fundo de shoppings da HSI, e eu estava curioso para começar a analisar os fundos de shopping agora dos relatórios de junho, que são referentes aos dados de abril, porque, como vocês lembram, né, os relatórios do mês passado, que são referentes aos dados de março, os shoppings foram muito ruins, né, exatamente por causa da questão da Páscoa não tá descasada em relação ao ano passado, e a Páscoa caiu em abril esse ano, então é de se esperar que os resultados sejam melhores, é isso que eu tô curioso para ver. Obviamente eu já sei do HSML, mas eu tô curioso para ver dos outros também. Beleza, pessoal? Então, bora pro relatório de abril, na verdade é de maio, né, que é referente a abril, e é isso. Não deixa de curtir o vídeo, e eu tô vendo que eu tô com a minha barba branquíssima. Vamos lá então, pessoal, para o relatório de maio do HSML. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de maio. Fundo aí com um baita deságio ainda, né? Se a gente for ver aqui, ó, cota de mercado 85,89, cota de patrimonial 108,83. Deixa eu pegar aqui para ver quanto que ele fechou hoje. HSML 11, 83,70. Teve uma queda aí. Pessoal, mas acho que as quedas dos fundos imobiliários que eu, porventura, estiver analisando nesta semana, provavelmente estão sob reflexo da medida provisória, né, da MP 1301, né, que é aquela da supertaxação de todos os ativos, incluindo fundos imobiliários, que eu fiz um vídeo, hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, né, eu soltei esse vídeo de manhã, provavelmente você está vendo esse vídeo no fim de semana ou na segunda-feira, eu soltei então semana passada, mas assista porque foi muito bom. Provavelmente você já deve ter visto o vídeo de domingo, que eu fiz uma reflexão sobre isso também, mas a queda dos fundos imobiliários está muito, acho que em função dessa MP. Então aí um baita deságio, como todos os fundos ainda, grande parte dos fundos de tijolo ainda com deságio. Aqui, pessoal, é aquela questão, né, da parte de comentários, esse mês elas vão tudo por água abaixo, principalmente no cenário interno, porque, aqui falando, em paralelo ao aumento de casos confirmados, eles não só não, como mudou tudo, né, e as taxas de títulos públicos longos já aumentaram, voltaram a passar de 7, então a gente tem uma previsão em que a Selic possa aumentar na próxima reunião para 15%, e a inflação de maio ela veio abaixo, veio 0,2%. Isso é ruim para os fundos de recebíveis, mas para a economia é uma boa, mas a gente sabe que a economia não está muito boa. Então, sobre o operacional do fundo, eu olhei essa primeira linha e eu já fiquei um pouco preocupado, porque, como vocês sabem, pessoal, o HSML tem a minha avaliação do HSML, principalmente em função das vendas que ele fez, tanto da posição do Maceió quanto do Uberaba, que são aquelas vendas que ele fez com a opção de recompra, ou seja, ele vai recomprar os ativos, com aquela, eu expliquei muito bem isso para vocês, né, a questão de ser uma venda que é basicamente um empréstimo que o fundo fez, porque ele vai recomprar esses ativos. O resultado operacional do fundo tem que ser muito bom para não haver problema. E ele começou muito bem o ano, ele começou muito bem esse ano, vem indo bem, tanto é que fevereiro e março não foram meses muito bons, e aí eu esperava que abril fosse melhor, e aí eu comecei vendo isso aqui. O NOI crescendo 1% apenas, mas aí já me tranquilizou um pouco, porque esse NOI ele foi impactado por um não recorrente do Shopping Metrô Tucuruvi, que na verdade, tirando esse não recorrente, ele seria 8%. Então, ok, na média. E vendas aí, a gente vê que as vendas foram bem acima mesmo, 18% de variação no mesmo mês do ano anterior. Isso é muito bom, mostrando que de fato a gente teve aí quase 20% de aumento. Isso é impressionante mesmo. E aí, falando de algumas outras, de alguns shoppings, continuando falando sobre Via Verde, né, que vem um baita de um desempenho. E aqui eu prefiro olhar pelo gráfico, que a gente vê que o metrô Tucuruvi foi o detrator do NOI. Você vê, a gente tem o Shopping Osasco 21, alguns shoppings aí vindo muito bem, e as vendas muito boas, né? Isso é impressionante. Aqui alguns dados de recebimento, né? O fundo fez esse quadro aqui que eu achei bom, porque mostra quando que ele vai receber, como que a questão do Maceió e do Uberaba. O que a gente tem que ficar atento primeiro é o Maceió, porque o Maceió, se eu não me engano, é a partir da quarta parcela
que o shopping, que o HSML pode exercer a opção dele de recompra. Chegada, acho que passada a quinta parcela, o Maceió é do BTHF, né? Acho que agora eu não lembro de qual que é qual aqui, se é BTHF e do KNHF, agora eu não lembro qual que é qual aqui, mas eles podem exercer a opção de venda. Então eu não lembro direito. Eu sei que está muito próximo desse caso aqui no Maceió, a gente vai ver como é que vai ser. Provavelmente isso vai ser para o ano que vem. Então aqui são os próximos recebimentos que o fundo vai ter: setembro e novembro, a quarta parcela do Maceió e a terceira parcela do Uberaba. Ou seja, o fundo ele tem bastante não recorrente para receber, o que gera alguns pontos de dúvida sobre o porquê que o fundo reduziu tanto o dividendo, e eu já vou mostrar para vocês o porquê disso. E até algumas pessoas acham que ele deve pagar um dividendo extraordinário aí esse meio do ano, o que eu acredito que não vai acontecer. Até porque o fundo adotou uma estratégia que ele já adotou no passado e repetiu, que foi o pagamento de pré-pagamento de juro acumulado, ou seja, ele antecipou o pagamento de juro, diminuindo despesa financeira. Ele fez aí um pagamento de 3 milhões e meio e isso entra como despesa operacional, entra como despesa financeira. No fundo foi de 17 centavos por cota aí, o que ele chegou a reduzir. E aí o guidance do fundo, o fundo distribuiu 65 centavos. E eles falando aqui que essa multa de pré-pagamento gera uma economia aí para os próximos 12 meses de 2 centavos por cota. Isso é bom, eu vejo isso com bons olhos, embora eu já vi alguns comentários de algumas pessoas falando, isso daí é ruim porque diminui o dividendo. Pessoal, aí você tem que decidir o que você quer. Você quer que o fundo pague dividendo, pague melhor dividendo agora e continue com essa dívida e lá na frente se estrepe, ou pague a dívida para poder mais para frente ser sustentável? Aí é uma decisão que você tem que ter, né? Eu prefiro ele pagar logo essa dívida e ser sustentável por mais tempo. Então o fundo pagou 65 centavos, tem um guidance aí de 65 a 82, inclusive eles colocaram esse guidance quase de 20 centavos, o para mim é meio exagerado, porque o fundo aí ele é bem grande, até dando a possibilidade de pagar um dividendo extraordinário a mais no próximo mês dentro do guidance. Se ele subir, que seja para 75 centavos, 80 centavos, ainda está dentro do guidance. Eu achei um guidance exagerado, mas ele continua na borda inferior. Aqui alguns eventos do fundo, o reposicionamento do Shopping Metrô Tucuruvi, que eu acho que esse daqui foi um dos pontos positivos da HSI nos últimos meses, porque o Shopping Metrô Tucuruvi, desde que eu comecei a analisar o HSML, era um shopping calcanhar de Aquiles. E eles melhoraram demais esse. E se vocês pegarem nos últimos relatórios, nos últimos 3, 4 meses, eles vêm mudando o Shopping Metrô Tucuruvi e isso vem trazendo resultado, mostrando que a gestão imobiliária da HSI sempre foi de tirar o chapéu. O que eu sempre trago é um contraponto na gestão financeira. Falando aqui da inauguração de sala VIP no cinema lá do Paralela, mostrando as ações que o fundo fez. E aqui, pessoal, eu quero gastar um pouquinho de tempo na DRE com vocês. Por quê? O fundo ele teve esse recebimento aqui isso aqui é não recorrente, de 27 centavos, teve o pagamento, o que aumentou a despesa financeira em 3 milhões e meio, e teve um resultado de 61 e pagou 65. Ainda precisou usar 4 centavos de reserva. Aí você fala, poxa, Eric, ele gerou não recorrente e ainda precisou usar reserva? Exatamente porque ele pegou uma parte dessa entrada e usou para pagar a despesa financeira, algo que ele pode fazer, ele reduz a base de lucro pagando a despesa financeira aqui. Só que a questão é a seguinte, pessoal, se a gente pegar esses 61 centavos, até para vocês entenderem o porquê que, na minha visão, o fundo não vai distribuir nenhum rendimento a mais no mês que vem. Primeiro, se vocês pegarem aqui vou fazer uma continha rápida, só para vocês entenderem como é que está a situação hoje do fundo, que ele tem que distribuir os 95% do semestre. Quanto que ele gerou e já distribuiu hoje? Se a gente for pegar o fundo, ele teve de resultado esse semestre 3,57. Então 3,57. Se a gente multiplicar por 95%, a gente está falando de 3,40. Então ele distribuiu até agora 3,25. Então ele precisaria e tem mais 20 centavos para distribuir, tá? Para poder atingir o mínimo dos 95%. Só que aí que está o ponto. O fundo ele vem gerando um resultado muito abaixo do que ele paga. O recorrente dele está muito abaixo, inclusive foi essa justificativa que a HSI deu para os rendimentos caírem. E aí eu pego o seguinte, se a gente pegar o resultado desse mês, que foi um mês muito bom, tá? Um mês muito bom de vendas, 61 centavos.
Menos os 27 do ganho de capital, porque ele não é recorrente, eu quero chegar no recorrente dele. Mais 17 centavos, porque esses 17 centavos ele não precisaria ter pago, então ele teria gerado isso de resultado para o fundo. Ele pegou esse resultado e usou para fazer o pré-pagamento. Daria 51 centavos. Isso de recorrente num mês muito bom. Para chegar no 65, ele teria que usar 15 centavos, praticamente 15 centavos da reserva. E a gente está falando aqui que ele está com uma defasagem de 20 centavos. Supondo que seja como já é no próximo mês, a gente está falando aqui lá em julho, que vai ser o pagamento de referente a junho. Ele vai usar esse saldo que ele tem para chegar nos 95% para pagar os 65%. Por isso que, na minha visão, ele não vai pagar, como eu já vi algumas pessoas. Posso estar errado no meu cálculo, e se eu tiver errado, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários. Provavelmente ele não vai pagar um rendimento. Eu ainda não cheguei a olhar o HSLG. Na minha visão, o HSLG sim tem uma possibilidade de ter um aumento de pagamento aí, um dividendo um pouco maior no próximo mês. O HSML eu já não vejo como não. Se tiver algum pagamento, eu errei na conta. Só pode. O que é bem provável também, né, pessoal? Porque a gente, como eu sempre falo, na verdade, como eu sempre falo, não, eu falei no último vídeo de domingo sobre a DRE, que é muito difícil, cada DRE é de um jeito, a gente não sabe como é que tem ajustes de contábil, caixa, que só vejo um fundo mostrar isso, outros fundos não mostram, então tem alguns pontos aí, e tem taxa de performance também. A taxa de performance vem aí, que é referente às vendas que o fundo fez. Ele vai receber taxa de performance, aí a gente vai ver qual vai ser o impacto dela. E aí vamos ver se ela vai corroer o que poderia ter sido pago como um dividendo extraordinário. Além disso, né, ainda tem esse ponto. Então eu acho que o fundo não deve pagar nenhum extraordinário esse mês, como eu já vi algumas pessoas falando, eu acredito que ele não vai pagar, tá? Bom, pessoal, era isso. O fundo tem uma baita alavancagem, eles mostraram aqui, está com 18%, mas é uma alavancagem que ainda é subestimada pelo fato que ele vai ter que recomprar esses shoppings, essas participações. Então ela não aparece, essa alavancagem ela não aparece, é uma alavancagem subdimensionada, mas ele tem liquidez para manter o fluxo de amortização, é uma amortização pesada, mas ele tem fluxo aí para pagar, desde que a gente precisa ver como é que ele vai pegar o dinheiro para pagar as compras a partir do ano que vem, começando com o Paralela, né, ou é Uberaba? Agora eu esqueci. Com o Maceió, desculpa, com o Maceió. Beleza, pessoal? Era isso. A partir de KPIs a gente já falou lá no início, nada de acrescentar aqui. Beleza, pessoal? Era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.